Sejam bem-vindos ao Pod no Sofá, seu podcast aqui na Tiplo TV. Você que quer ser membro, afiliado ou quer patrocinar o nosso episódio, tá aqui na descrição do link a forma de entrar em contato com a gente para poder patrocinar, vem viver o nosso sonho, fazer parte, tá aqui na nossa TV, ser divulgado, tá? Hoje a gente tá aqui com uma pessoa especialíssima, mas primeiro vou apresentar meu querido amigo Clebão. Como é que tá hoje, Clebão? Tudo ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por assistir o nosso conteúdo. Seja bem-vindo e o papo vai fluir. E tá dia chuvoso ou não tá dia chuvoso, Clebão? Dia chuvoso. Dia chuvoso, mas nada desanima a gente. Isso aqui a gente tá tipo Maju, né? É Maju Coutinho também, tem previsão do tempo, tem tudo, né? Hoje a gente vai falar aqui, nossa querida amiga, querida companheira, Michele Santos. Michele, seja bem-vinda ao Pod no Sofá, é um prazer te receber aqui. A gente já tá marcando, tentando fazer esse convite aí, mas felizmente chegou a hora. E aí, Michele, como é que tá? E aí, pegou chuva, não pegou chuva? Tem chuva, não tem chuva? Não, você falou da Maju, eu sempre o pessoal fala, você é Maju, fica brincando comigo, né? Então nem sabia, ó que coincidência. Fica falando, Maju, fico brincando da previsão, né?
Não peguei chuva, não. Não, mas então, Graças aproveitando que você já tem esse pouquinho de Maju, diz pra gente como é que vai ficar o tempo essa semana. Sabe? Eu tô pedindo a Deus pra parar um pouquinho, né? Já chega de Que chuva, né? gente, Chega de chuva, né? Janeiro, gente. Janeiro, não é cadê o assim, não. sol, hein? Eu tenho uma teoria. Qual é a teoria? Conta. Porque, assim, teve a pandemia. Antes da pandemia, janeiro, era sol, tinha só aquelas tempestades de verão. Aquelas tempestades que levavam tudo, né? Entendeu? Era assim. Aí agora, depois da pandemia, acho que a natureza deu uma descansada. Limpou o ar, né? Não, porque na Bíblia fala, né? Que os hebreus, assim, eles tinham. Depois de 7 anos, eles tinham que descansar a terra. Entendeu? Pra poder ela se dar uma revigorada, entendeu? Então acho que. Eu acho que esse tempo deu revigorada. Eu acho que esse é o normal. Ah. Acho que em janeiro chover muito. Tava corrompido, então tava a Matrix de janeiro. Tempo fora do padrão, né? Agora que a gente voltou. Agora que a gente é o padrão, normal, né? O entendeu? verão chovendo, é mais ou menos isso. aí. É Então quente, deve estar mas desconfigurado. Direção, verifica isso pra mim, por favor, se desconfiguraram o verão. Porque, na verdade, aqui no Brasil, né, no Hemisfério Sul é Hemisfério... Foi no Hemisfério Sul, né? Hemisfério Sul. Tá meio Europa, né? Tá uma coisa meio Europa, uma coisa meio chovendo, né? Agora voltou ao normal. É, o pessoal não queria saber como é que é a Europa, como é que é esse clima. Então, diretamente aqui com Michele Santos, Maju Coutinho, Michele Coutinho. O mundo voltou ao normal. Voltou ao normal. E vamos ver se vai ter 7 anos, se não vai, como que vai ser, né? Mas, brincadeiras à parte, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Obrigada. E a gente queria começar, né, por onde é nossa questão aqui mais, que a gente mais gosta de falar, que é sobre, a gente sabe que você canta, trabalha com canto, canta, desenvolve isso de maneira muito bem, fenomenal, né? A gente tem já experiências vistas disso. Queria que você falasse um pouco primeiro, depois a gente vai voltar a passear pela tua história, mas a gente começasse pela música, né? Como que é a tua questão com a música, como é que tá hoje em dia essa questão com música, tá fazendo aula, não tá fazendo aula, tá cantando, não tá cantando, como que tá isso? Então, hoje eu tô na igreja, né? Tem um trabalho no Ministério de Louvor da nossa igreja, no caso Batista em Célula, de Papucá, onde eu moro, e fazendo aula de canto. Tem uma gravação que tá agendada aí pra... Então vem coisa boa aí, vai vir lançar aqui, Tem vai uma vir... canção muito especial, depois a gente pode até falar sobre isso. Uma canção especial que vai ter uma gravação. Então tá ouvindo, né, galera? Tem coisa boa vindo por aí. Tem. Tem coisa boa, né, Clebão? Lançamento no Pode no Sofá, Tiplo TV. Ó, direção, por favor, Sim, hein? Faça sim. Direção, faça esse contato, hein? Faça Consiga essa acontecer. exclusiva, não deu? Ô, pode pá, não pega não, hein? Vai com a gente. Então tá fazendo aula, tá cantando na igreja que Na você diz, igreja, né? Isso, no Ministério de Louvor da igreja. No Ministério de Louvor da igreja. E como que começou essa questão com música? Da onde que vem? Da onde que desenvolveu isso? É nato, não é nato? Como que começou isso? Então, assim, a minha família, assim, minha família em si não tem muito envolvimento com música, né? Assim, por parte de mãe, não tem muito essa referência. Mas, assim, tem um pouco de uma sombra, assim, de eu ouvir na casa da minha avó por parte de pai, né? E lá eles gostam muito de música, tem um tio meu que toca, que é músico. Lá eles são um pouco mais envolvidos, principalmente um tio meu envolvido com música. Mas isso sempre ficou ali adormecido. Quando chegou assim nessa fase de... Começou a ter as rádios evangélicas no Brasil forte, FM, que tinha AM, FM, aí eu comecei a ouvir e aí despertou o interesse em cantar e imitar as cantoras da rádio. E aí eu fui fazendo isso, mas sempre aquela coisa em casa e sempre em casa. Bem amador, aquela coisa de Bem bem cantando no chuveiro, né? Bem... Bem amador. Eu lembro de ter uma menina da igreja que a gente cantava, ela até falava, você fica imitando as cantoras. Gente, mas a gente não tem referência, né? A gente tem que fazer o que tem que... Mas todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que começa na música começa imitando alguém, ainda né? mais Até encontrar a sua criança. identidade, né? Mas isso mexeu comigo, tá? Eu fiquei assim, caraca. Aí acho que até, de uma certa forma, me fez tentar fazer algo novo nas canções que eu estava ouvindo na rádio. Mas assim, sempre assim. Até que na igreja surgiu uma oportunidade, né? No caso, na igreja montar um coral. Já tinha um coral, mas um coral mais sacro. E aí veio uma pastora. E aí eles... Só te cortando um pouquinho, fala pra gente o que é um coral mais sacro. Por favor. Que assim, agora foi... Esse no é caso, técnico. são músicas, assim, já mais antigas, Ok. né? Ou do Inário, assim, mais, né? Já tem uma estrutura pronta, né? Não recebe tanta influência do que tá sendo feito Atualmente, né? mais popular. Entendi. Inário é harpa, aquela Harpa coisa, cristã, né? Tá. Tem Batista, tem da Assembleia, então é mais nesse segmento, né? Então, só que queria fazer um coral diferente, com outro tipo de pessoas, com outros interesses musicais.
Então, só que o interessante de falar é que nesse período, assim, eu não tava muito bem, assim. Sabe quando você tá aquele Tá bad vibe. A gente tá bem ó, xoxinho. muito ruim, né? Tá moto E aí, ruim. aí, assim, a gente nunca tinha passado o ano novo na igreja, nunca. E aí, nesse dia, a gente decidiu, meus pais decidiram, eu tinha 16 para 17 anos, tinha 16 anos. Aí, vamos passar um novo na igreja. Tá. Aí, quando chegou lá, eu tava mal, assim, naquela época eu tava acima do peso, então uma autoestima muito baixa. E aí, no meio do culto, o pastor trouxe uma palavra que, assim, mexeu comigo. Aí ele falou assim, como é que você tá hoje? Você tá bem? Você tá feliz? Você tá alegre? Eu, destruída, Nada. né? Aí Só ele o falou pó da assim, rabiola. ele falou assim, isso é reflexo do que você plantou no início do ano. Você tá mal, você tá triste, você tá angustiado? Aí eu... Isso é pra Isso mim, é pastor. reflexo. Oi, eu. Isso é reflexo do que você plantou durante o ano todo. O que você plantou? O que você fez? Aí eu lembrei que eu tinha me esforçado na escola, passei com louvor e ponto. Não tinha agregado nada na minha vida para poder ter colhendo agora. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, pai, só, né, muda a minha história. Por isso eu quero. E aí no próximo culto, depois desse ano novo, o pastor falou: olha, gente, teremos um coral. E no coral vai ter uma. Eu tinha muito receio, assim, porque como eu cantava, como eu falei, imitando as pessoas da rádio, eu sabia que eu não sabia cantar. Essa que era a Mas era uma grande... boa imitadora. Então, ótimo, olha. Só isso, entendeu? Mas aí eu tinha essa insegurança, entendeu? Só que ele falou assim: não vai ter uma professora de canto. Eu falei: então, já é. Viu aí a Então, oportunidade de então eu vou. descaracterizar essa questão de imitar, né? Isso, e eu vou poder aprender, e aí eu tô no coral. Fechou. Quando chegou na quinta-feira, que seria o dia, né? Falei com meu pai e ele me levou, e aí dali começou essa história. E lá nesse coral, a professora de canto, que eu comecei a fazer aula de canto, ela que foi assim um anjo na minha vida, a Margarete. Ela viu que eu tinha potencial para ser solista, não só ficar num coro. Porque teve um momento que ela falou assim: cada um traz uma canção. Depois de um tempo de início de preparo de respiração, teve essa parte inicial das aulas de canto. Depois ela falou: cada um traz, porque eu quero conhecer a voz de vocês. E aí, quando eu levei, eu nem tinha playback, não tinha nada. Ela que me emprestou. E ela falou assim: você pode solar. E Vamos. tu lembra o que você solou? Foi uma música da Fernanda Brum. Assim, eu não vou lembrar assim, mas foi uma música da Fernanda Brum. Fernanda Brum. E ela falou: você pode. Pode Vamos, solar. vamos. Solar, pra quem não sabe, galerinha de casa, bota na 2 aí, diretor. Cantar sozinho. Ser, né? Isso. Ser ali a estrela do. Junto, claro, com todo mundo. Então, aí, Margarete, muito obrigado por ter nossa, revelado esse sim. talento, ter trazido pra gente aí essa pessoa excelente. E aí ela te deu esse empurrão. Não, é ela um me jogou Então ela te. Com asas, deu mais, mas botou asas. Deu asas. Porque, tipo assim, eu tava tão assim, tinha dificuldade realmente, Uhum. né? Era muita coisa, gente, né? Você nunca ter falado em público, né? Hoje, assim, um dos maiores medos do mundo é você falar em público. Sim. Cantar. Tu sabe, Clebão e Michele, que muitas pessoas têm esse sonho, esse pesadelo, e o pesadelo muitas das vezes é isso. A pessoa está, às vezes, nua na plateia, trazendo essas questões realmente que é de falar em público, né? Então é um medo Assim, gigantesco, e é uma coisa né? que a vida você não pode nem como fugir, né? Porque você Uma hora tem que você tem se que falar. expor de alguma A forma. sua raiz musical é na igreja. Nasceu na igreja mesmo. Totalmente na igreja. Assim, tudo que é totalmente voltado pra igreja, louvores, tudo. Entendeu? É sempre 100% Parte de estudo, desenvolvimento, tudo na igreja. tudo. Eu já participei de outras aulas de canto também, já fiz, né? Também na Vila Lobos fiz um período lá. Fiz também no Natan, que é um cantor da banda e voz, né? Perto da minha casa ele morava, a gente também fiz aulas com ele. E agora também estou atualmente fazendo aula de canto, mas todo mundo nesse segmento. Eu não sei a Vila Lobos, né? Mas Sempre no segmento do- com o A maior objetivo. escola musical do mundo, né? Com o Igreja. objetivo sempre, a igreja. E a gente igreja. vê que aqui no Brasil, muito, mas nos Estados Unidos também, assim, muitos cantores com potenciais. O diferencial da igreja em relação às outras escolas musicais é porque vem desde criança, né? Tem a escola que é da noite. Só que à noite a criança não pode estar à noite. Então, nisso, desde pequena a criança e a repetição
acaba aperfeiçoando. Sim. Então é muito mais fácil, né, eu desenvolver, né? E assim, dá oportunidade, a igreja dá oportunidade para todos. Você tem a criança, né, viu que a criança tem uma afinação assim, então não canta, né, incentiva, e a criança sempre vê alguém cantando, ela vê que é acessível chegar lá, né? E eu Então, tenho por uma isso- impressão realmente que uma impressão realmente, olha, Clebão, é que realmente é realmente. uma impressão minha que as igrejas são grandes celeiros e grandes fomentadores de talentos musicais. Não só musicais, acredito que também de instrumentistas. A gente vê Sim. muitos instrumentistas, e até aproveitar para te fazer essa pergunta. Se você toca algum instrumento, se você sabe tocar, se você tem vontade de tocar alguma coisa, Coisa do Clebão. ao vivo. Isso Quem pode, sabe faz Arnaldo. ao vivo, direção. Depois você me corta esses. E voltando, se você toca algum instrumento, se você tem vontade de tocar, como é que é a tua relação com instrumentos? Eu não toco, mas assim, eu digo, se eu tivesse dado continuidade, porque eu já tentei tocar violão, Violão. já tentei tocar teclado, mas poucas aulas, tá? Assim, teclado, violão. Tentei tocar saxofone, tive um saxofone, entendeu? Nossa, saxofone é, olha. Entendeu? Tentei, fui, mas Lisa Simpson, lembra da Lisa Simpson? Tan, Havia um instrumento mais lindo que existe. Tararara. A Lisa Simpson, né? É, Ó, aqui, ó. viu? A referência, a gente já tem uma boa referência musical. E aqui, né? Só falta pintar de amarelo. Mas eu tentei, assim, eu acho que se eu tivesse, aí vem a resiliência e a repetição. Provavelmente eu estaria lendo a partitura, que o saxofone leva para esse caminho, mas eu tenho vontade de ainda pegar o violão. Acho que se eu, entendeu? Tava aprendendo lá Santo Espírito, Mi, Ré e três Nossa, notinhas. só que isso de Entendeu? Mi, só menor, sol menor. Mas faltou Lá. mais a dedicação mesmo É. em si, né? Dedicação. Continua. Como diz o coach Amorim, voltou a recorrência, né? Coach Amorim, um salve. A gente tá te esperando aqui, Coach Salve, Amorim. salve, Apareça, vem aqui, por favor. Recorrência. Falar de Essa recorrência. palavra tem uma Recorrência. assinatura. Dos pilares, Amorim. tragam os pilares, por favor. Coach Amorim, cadê você? Apareça. Gente, um salve, um beijo. A gente te ama, hein? Você é o Te idealizador. Aí, Matheus. E seguindo, vai falar, Clebão? Mas a questão toda que eu acho é isso, né? Porque como você já se encontrou no meio musical cantando, né? Então eu acho que faltou aquela. Preciso aprender um instrumento. Eu vou te falar, a gente se boicota muito, né? Quando eu tava no saxofone, aí fazia aula na casa do professor, aí eu falava, caraca, se eu tô tocando no microfone, o negócio tá na minha boca, como é que eu vou cantar? Cara, sabe que coisa... E bug, isso é Ai, bug, que né? coisa Não tem nada a ver uma coisa nada com a outra. ver, cara. Como é que eu vou cantar tocando? Tipo assim, pô, se eu ficar muito boa nisso aqui, eu vou... Largar a música, é. Cara, o ser humano tem um negócio doido, mas eu era Eu- muito mais nova, entendeu? Não sei se vocês já assistiram esse filme, recomendo, galerinha de casa. É do Colin, em preto e branco, tem na Netflix. É de um jogador, eu acho que é de jogador de basquete ou de futebol americano, e ele passava justamente por isso. Ele era muito bom jogador de beisebol e muito bom jogador de futebol americano. E queriam que, porque ele era negro, a história, né, essas histórias super vou ver. inspiradoras, de pessoas pretas. E tinha realmente essa questão de que queriam que ele fosse pro futebol americano ou queria que ele fosse pro... Os divertidamente apagam a minha memória muito rápido, né? Limpam a memória de curto prazo, eles apagam tudo. Mas assistam um filme e fala muito sobre isso, de que você precisa estar rotulado em alguma coisa. E a gente pode ser bom em várias coisas, né? Até vi um dia desses o Felipe Tito falando... Até repostei isso, tá? Felipe Pera. Tito falando, seja excelente em alguma coisa, mas bom em muitas coisas. Sim. Então acho que ainda pode pegar esse gancho, hein, Michele? É. Será que, direção, corta lá na 2 pra Michele, pra ver se ela vai assumir aqui um compromisso ao vivo, Clebão. Violão. Ao vivo, olhando pra câmera. Direção, faz um Ai, termo, ela vai meu se Deus, comprometer meu a Senhor, voltar minha- aqui. Em público. Não, Meu Deus, meu Senhor, me ajude. Ó, o compromisso tá firmado, hein? Direção, eu tenho fez o vontade, compromisso? sim, eu tenho vontade, tá? Eu tenho vontade de pegar o violão e até pra compor, né? Pra você, né? E é outra coisa. Você sabe Veremos disso, né? então. Então veremos Michele Santos nas redes sociais, arranhando ali qualquer coisinha. Veremos, é um compromisso. É, o Temos Santo esse Espírito, compromisso? né? Santo Espírito. Santo Espírito. Então, direção, bota lá na Tiplo TV, no nosso link, um Tô destaque ferrada. pra poder a gente lançar lá um videozinho da Michele. Eu vi É? um vídeo dela uma vez, né? Que ela tava cantando e o coach Amorim, que também toca violão, Coach Amorim. tava tocando e olha, parabéns.
Gostei muito do que eu Isso aí, vi. Zezé de Camargo e Luciano, duplinha de sucesso dessa família abençoada. Mas seguindo pela questão da música, então a gente já falou, né, de como percorreu, de como foi, e nunca cantou em outro lugar, nunca cantou outra temática, sempre foi gospel, ou eu já cantou do Patati Patatá, já Não, cantou... cantei em casamento, né? Ah, então tu já fez parte de banda de casamento? Não, banda não, mas assim, assim, quem é da igreja, normalmente, assim, a pessoa vê, a pessoa, E playback, pô, né? meu casamento, tem Ô, como irmã, você, irmã, você tem senhora, como, senhora. Gostei muito. tal. E aí você acaba cantando e às vezes chama uma música que seja secular, né? Aquela Endless Love, por exemplo, é uma música que eu cantei, do Lionel Rich. Não sei falar inglês, você deu pra Mas é mais... perceber, né? Turn around. Deu pra entender, o Deu pra público entender? entendeu. O Mas- público entendeu. Bota aqui uma. Escreve aqui, Bota aqui embaixo entendeu? Qual é essa música de né? referência, porque. Não, essa eu já. Mas assim, o foco realmente é sempre Mas música. hoje em dia não tá mais cantando, os irmãos não estão mais. O que houve? Que os irmãos não estão mais buscando irmã pra poder cantar no. Não, é porque assim, na outra igreja que eu participava, era muito mais, assim, tinha uma capela destinada para casamento, Interessante. então realmente os pedidos eram muitos, a igreja realmente tinha uma... Conseguia. Essa igreja que hoje, a outra é enorme, né, Cristo Vive, que é em Jacarepaguá, Ok. na sede e tal, com o pastor o apóstolo Miguel Ângelo, essa já é uma igreja pequena, então o casamento não é tão recorrente quanto em outros... Olha, irmãozinhos, vamos casar, hein? Pessoal da. Mas eu vou te falar sobre isso, as O pessoas povo não estão... tá casando, assim, não. Cadê? Assim, eu vejo muito casamento nas redes sociais, mas assim, eu vejo muito cristão só Só... assinando no Galera, civil e olha aí, ó. amém, Michele Santos tá igreja, precisando amém. cantar. E Amém, casamento de igreja era aquele momento que a gente comia, né? O Comia, que tá tinha acontecendo? você não tinha essa coisa de só casar Ah, no não. cartório. Fazia hoje uma já ficou- festinha, né? Sempre tinha uma E festona. tinha que chamar Tinha. todo mundo. Não é festinha, não, Tinha irmão. que chamar todos E o os irmãos e da o igreja, se crocrete, fosse. o crocrete. Ah, o Se não croquete. chamasse, no dia seguinte, E a torta nem salgada? falava com você. Não, mas Direção, hoje tem providencia pro próximo episódio uma torta salgada. Olha, ia ser uma E tem delícia. muita hein? gente que agora tá casando no civil e esperando o momento, juntando Juntando a uns bufunfa. milhares de milhares e milhares. Olha, não, Pra olha. poder fazer um casamento bacana, instagramável e tal. Tem Não, essa- mas irmãozinhos, não. Aí não, irmãozinho. Também esperar pra contratar a Beyoncé, não faz isso não. Chama a Michele Santos, faz os croquetes, chama Quem a disse irmãzinha que de eu dentro sei? do... Quem disse que eu... Ah, não. Então é a nossa Beyoncé brasileira, né? Não é a Ludmilla. Ludmilla não é. Michele, Ai, eu queria bom. entender o que a música mudou assim, na sua vida. O que você. O que era a Michele antes da música, de entender o seu lado musical. E a Michele depois que soube que realmente tem esse talento que Deus abençoou, que canta, que move-se, né? Mediante ao louvor, a música. Fala pra gente um pouquinho. Do Não, antes e o depois. assim, a música é. Nossa, foi um divisor de águas. É como eu falei com você, a gente brincando aqui, mas assim, aquela Michelle, né, de 1900, 1900... 1996. Interrogação. 1900... Aquela Michelle ali tava destruída, assim. Tipo assim, ela não tem perspectiva, entendeu? Não dá nem pra falar que até a gente chora, né? Tem perspectiva, não tem talento, não tem nada, né? Não tem foco, não tem nada. Então, assim, o senhor fala assim, eu te dei um presente, né? Um dom que todos nós temos, né? E ele conduzir, tipo assim, eu não tinha nem forças pra ir. Não tinha. Se não fosse, né, os meus pais me levarem para esse ano novo que a gente nunca tinha passado. E justamente naquele ano, né, o pastor trazer esse projeto. Cara, minha vida mudou muito, né? Então, assim, eu sei que eu tenho uma mensagem, né, que é Cristo em mim, e eu tenho como passar de forma, assim, melódica, né? Isso é lindo, gente. A gente, né, sabe que tem um propósito na Terra, a gente vê aqui, tem uma finalidade, e, assim, foi dado por Deus, né? Então, é lindo. E, assim, isso, o que você tá fazendo, o que Deus te deu, proporciona você também abençoar outras pessoas para sair desse lugar onde você estava, né? Então, assim, hoje, assim, eu me esmero muito sempre e quando eu vejo, hoje eu trabalho numa academia, mas eu sempre, quando eu vejo alguém, eu sei, poxa, eu preciso falar algo porque eu sei que ela pode estar vivendo uma história daquela Michelle, né? Então, às vezes, quando eu falo
em palavras, mas eu falo também em canções. Mas é um presente de Deus, sabe? Um presente de Deus. Eu falei, Senhor, eu me sinto privilegiada de o Senhor ter dado esse dom, né? E até na última vez que a gente estava na aula de canto, a gente que faz canto, talvez outros profissionais também, a gente tem essa insegurança, né? Aquela síndrome do impostor. A gente sempre acha que não, né? Que não sou bom, não dá, né? Mas aí a gente fez uma oração falando isso, a gente precisa assim, não, eu tenho esse talento, né? Eu sou comunicativo, eu consigo, né? Deus me deu essa capacidade, eu preciso receber isso e viver essa realidade. Essa é a realidade, né? Então, e hoje eu posso dizer assim, não, eu sei que eu tenho esse dom, eu quero aperfeiçoar para abençoar outras pessoas e tirar as outras Michelles desse lugar. Porque através da Margarete, que ela recebeu o dom dela, de professora, de cantora também, foi que ela me resgatou. Ela viu em mim, entendeu? Talvez uma Margarete também, né? Uma fase anterior. E ela também ali me resgatou, e ela foi resgatando pessoas. E não é só a música, realmente é um encontro com Deus, é um ressignificar de vida, é algo muito mais profundo, é a salvação e tudo mais. Então é a música, nossa, é É o tudo, maravilhoso, né? né? Assim, é muito É interessante a muito. gente ouvir e se emociona com isso também, Sim. porque assim, todos nós a gente tem uma fase. Tem uma fase que é uma mudança, é uma transformação, Sim. é um novo início, é uma mudança, né? E tem muitos jovens que vão estar assistindo a gente agora que ainda, às vezes você um pouco mais cedo, né? 14 anos, conseguiu ali receber esse fôlego, né? Esse sopro de vida, Eu queria que fosse 14, literalmente. né? 16. Ah, 16, perdão. Brincando. Mas nos Sim, 16 recebeu sim. esse sopro de vida e conseguiu entender, Sim. já tão jovem, mesmo assim ainda Sim, vem sim. desenvolvendo até hoje esse teu dom, esse teu talento, né? E acredito que realmente é emocionante, eu já te ouvi cantar, sim, e digo, pessoal, que vai esperar ansiosamente o lançamento do trabalho da Michelle aí nas redes sociais, assim como eu, assim como o Clebão. Direção também, a gente vai estar ansioso aguardando isso. Mas de um gancho para o outro, vi que você falou um pouquinho antes sobre uma questão de falta de... Não era motivação, perdi a palavra, mas era para falar de questão alimentar. Sei que você tem, a gente te Sim. acompanha nas redes sociais, tem ali uma causa muito forte alimentar, uma questão de uma educação, uma disciplina que a gente vê mesmo. Ali se inspira com isso, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Como que foi essa tua mudança de agora uma pessoa que pratica bastante atividade física. O que que você faz de atividade física, né? O que que você pode dizer um pouquinho pra gente desse caminho secundário da música, né? A Michelle não tem só música pra falar, pessoal, também é um rótulo que a gente tem que tirar de todas as pessoas e achar que o músico só vai vir aqui pra falar de música, o ator só vai vir falar de cinema. Não. A Michelle vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão de alimentação e vida saudável, que também é uma coisa que você é bem enganjada. Sim. Assim, eu sempre, assim, eu tive uma fase, assim, de muita obesidade, né? Já cheguei até 85 quilos, que pode ser pouco para muitos, mas eu tenho 1,56 m, então bem baixinho, então fica bem acima do peso. Né? Isso decorrente, assim, na minha infância, meus pais sempre trabalharam. Minha mãe, meu pai. E eu ficava, assim, sempre na casa de alguém. E, de alguma maneira, assim, eu queria até que é uma coisa, assim, meio... Eu penso assim, né? Uma coisa meio maligna. E assim, a minha visão sobre aquilo, sobre o fato dos meus pais trabalharem, que era legítimo, era como se fosse um abandono. Eu tinha essa percepção, porque as crianças têm percepções diferentes em relação Sim. às coisas, né? Então eu sentia assim, poxa, principalmente minha mãe, né? Porque o pai você sempre pensa que tu vai trabalhar. É um E homem, como né? Aquela isso, coisa como do... minha família, minhas tias sempre ficavam em casa, como minha mãe trabalhava, então eu sentia que era um abandono. Então isso me acabei descontando muito na comida. Comendo, para suprir aquele vazio, digamos assim. Então, só que com, né, o passar dos anos, eu fui pedindo a Deus, Senhor, eu preciso sair disso. E aí veio também essa, né, 16 anos, o Senhor foi mostrando a música. Filha, eu tenho algo para você, entendeu? Você não tá sozinha, né? Me mostrando também as razões, né, dos meus pais estarem trabalhando, lógico que é legítimo. E o Senhor foi me curando, tratando, né, de mim e mexendo com essa parte também. E quando eu tinha 22 anos, aí eu falei, Senhor, eu já fiz todas as dietas do mundo, já, né, fui tanto em um postinho de saúde até usando plano de saúde. Sabe, você tipo. Ah, Golden Golden Cross, Cross. E era Golden Cross. Bradesco. Ah, ó, Golden Cross, chutei, olha.
Era o Bradesco, o seguro é o Golden Cross. Golden Cross, Quem tinha um Golden Cross, hein? Golden Cross, Olha, é. um Golden, né? Primeiro plano de saúde. Eita, mundo, Clebão. Clebão da- era... soltava pipa no ventilador, Clebão. Uma Golden vida Cross. antes, tu pode ir Mas no não sofá. deu. Não funcionou. O Golden Cross não resolveu essa questão, né? E Então aí é isso. teve um dia que eu tava indo pra igreja, a igreja sempre tá no meu caminho, né? E eu falei, Senhor, desisto. É porque você acaba depositando um pouco daquilo em você. Ah, acho que um pouco sou eu, um pouco é o lugar, um pouco é a dieta. Você atribui você acha que você vai conseguir porque a dieta é boa. Você vai conseguir porque... Né? Eu falei, Deus, o Senhor tem que me ajudar, pai. Eu preciso, o Senhor agora é 100%. 100%. Aí o Senhor me deu uma estratégia, fiz com uma amiga minha. E em 2002 a gente começou a fazer uma dieta junto. Eu acho que é uma dica também para quem quer começar a fazer isso com alguém, que eu acho que dá uma força. A gente sabe Acaba sozinho. motivando, né? Ah, Apoia, uma muita pessoa coisa. que apoia a outra, Isso, realmente. É. né? E o interessante, assim, que ela nunca tinha feito dieta. Até porque ela estava até um pouco mais sobrepeso. E ela nunca tinha feito. Eu fiz essa proposta para ela. Eu falei, vou fazer uma proposta indecente para você. Mas não era uma profissional na área, não, né? É uma pessoa que também estava no mesmo foco que você. Mesma coisa, uma amiga minha, da igreja, entendeu? E o mais engraçado, olha o que aconteceu, Marquinhos. Eu fui, falei com ela, eu tava indo pra igreja, né? Aí eu fiz assim, porque todo mundo que... Gente, procura uma nutricionista, tá? Todo mundo que tem sobrepeso conhece muito de dieta. Conhece. Os maiores nutricionistas do peso são os fofinhos com... A gente conhece A gente sabe Procure muito. uma nutricionista. Vai na nutricionista, gente. Por Corta favor, pra em mim. nome- Foca na 2, direção. Isso não é uma recomendação Não, médica. não. Isso é a experiência vivencial da Isso, nossa só. convidada. Se você quer perder peso, procura um profissional da área da saúde. A Título TV recomenda. É isso Mas aí. seguindo a tua história, Michele. Então, e vai ter alguém aqui no link, uma Ah, é. Então a Michele vai indicar alguém. Ou a direção, procura alguém que queira patrocinar Isso aí. o Pod no Sofá pra poder Você que quer ser ser o arroba aqui, é. ó. Sim, seu é creditado de Manda pra nutrição. gente. Então, aí eu falei, Deus me deu uma... Olha, cara, Deus é muito... Você acredita? Deus é Deus, né? Deus é Deus, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Nessa educação alimentar aqui, que Deus me deu, tinha um jejum intermitente, sabe? Em 2002. E em 2016, que acho que ganhou em 2016, que foi... como é que se fala? 2016 era o Rio, a Olimpíada no Rio. Era a Olimpíada no Rio? Não, teve um cientista que ele conseguiu ganhar ok. um prêmio Nobel. provando que o jejum intermitente é necessário, importante, tem umas propriedades Não sabia essenciais. disso. Só que em 2002 eu não sabia, mas Deus já tinha me dado esses paranauê, na visão ali. Olha aí os testemunhos de Laí Ribeiro, hein? Laí Ribeiro, vem aqui, apareça aqui pra falar com a gente, hein? A gente tá te esperando. Aí eu falei falei com ela, vou fazer uma reeducação alimentar, se você quer participar, tal. Ela, não sei, ela nunca tinha feito, eu não sabia que ela nunca tinha feito dieta, não sei e tal. Eu falei, vamos assistir o culto. Se o senhor falar, Fala Deus. deixa Deus falar. E tu desesperada, né? Senhor, tô precisando, aí- pai. Vamos pro culto, tá? No culto o pastor. Olha, sabe que pregação pode ser de tudo, né? Pode falar de cura, pode falar de família. Aí ele tava assim, não deixe para amanhã. Deixa pra amanhã, era de Deus. seu dia. Era de Deus, Clebão. Aí eu olhava pra ela, olhava pra mim, eu não falei. Ó, fala Deus. Aí eu falei assim, aí, vai fazer ela? Eu vou, mas depois de comer todos esses doces aqui da bolsa. Abriu a bolsa, tava cheia de chocolate. Falei, então tá bom, eu vou começar hoje. você Alguém aqui começa no amanhã. estúdio tem uma bolsinha dessa, por favor? Entendeu? E aí a gente começou essa dieta. E daí pra frente, depois eu descobri que eu não poderia, era restrita a alimentação. Mas eu precisava de Líquido. fazer atividade física, Ok. né? Musculação, alguma coisa assim. E depois lá pra frente, aí eu conheci a academia onde eu trabalho hoje. E aí comecei a fazer a musculação, porque você acaba emagrecendo e entra no platô. Você não tem uma atividade física para queimar um pouco mais, senão você vai comer menos. Aí entra no platô, come menos. Aí você vai comendo menos e não tem como. Então você tem que realmente ter um gasto calórico maior, comendo a mesma coisa que você está comendo, né? As Se a coisas gente deixar de saudáveis. comer também, vai fazer fotossíntese, né? Já virou o quê? Planta. Não dá. Então aí que vem a musculação. Que é muito importante. E hoje, como que tá essa tua questão com a dieta? O que que é extremamente restrito? O que que é liberado? Então, Aquele Kit Kat hoje, maravilhoso, um assim, potão desde de aquele sorvete. período, teve algumas coisas que eu tirei que eu acho que não... Recomendação, tá, gente? Mas, tipo, Que refrigerante. você aboliu pra sua Sim, vida, pra minha pessoal. vida. Não tomo refrigerante desde 2002. E aí eu... 2002?
21 anos, Eu Clebão. tô num propósito de 1 ano e não consigo. Clebão, ela... 21 anos. O Clebão tem 21 anos. Então, desde que tu nasceu, Clebão. Que esse menino Quem jovem. dera. Esse menino jovem com seus 21 anos. Mas eu vou te Mas falar. A Coca-Cola 12 não anos ganha aí. esse dinheiro. O seu é isso mesmo? 21 anos com a Coca-Cola, Coca-Cola. Você não tá fazendo branding bom, hein? Você Então não eu converteu aboli. ela. E também, assim, arroz eu também não como. Um arrozinho quentinho do estrogonofe. Porque aí a mente. Aí o que aconteceu? Quando eu tirei arroz, aí eu comecei a descontar no macarrão, porque a gente. Quem gosta de comer, né? macarrãozinho Com Quem gosta salsicha? de comer acaba, né? Direção, Tirando uma outra o janela. iFood. Macarrão é minha fraqueza. Aí, tá vendo? iFood? Aí eu falei assim: não, eu vou ter que tirar o macarrão. Aí em 2010 tirei macarrão. Macarrão, só macarrão espaguete ou massa em forma geral? Assim, Macarrão. lasanha, não Ah, como. Também não. A lasanha, o Eu Clebão. não quis almoçar aqui. Nem É. sabia do carro, não. iFood. Eu acho que eu Ai, meu Deus. Não, nossa. mas aí eu tirei esses itens, mais pra você ter um. É uma forma de... De ser uma disciplina eterna. Porque realmente, quem tem uma sobrepeso em 1,56m, se eu tivesse 1,70m, amigo, tava assim, ó. Pra fininha. 1,70m, a Graciane Barbosa tinha vindo aí, né? Que 1,70m, a pessoa tá grande, grande, músculos. né? Então, assim, o meu peso é distribuir, mas como eu tenho 1,56m, eu tenho sempre que ficar criando situações que me impedem pra me poder, né? Limitar. Não. Acaba Limitar, criando um entendeu? limitador pra não ir além. Pra não ir além. É uma forma de criar um mecanismo de um sensor dentro de mim, ó. Não. Entendeu? E ali você só hoje faz... É só musculação ou já praticou ou pratica algum outro tipo de esporte? Faço musculação e também faço pilates. Pilates, eu tenho olha, Pilates. Já É fez muito- Pilates, Clebão? Nunca fiz. Ah, é muito Eu já bom. fiz Pilates e foi uma coisa bem constrangedora, Clebão. Foi Por isso que eu constrangedora, nunca fiz. porque eu tinha 160 quilos em cima de um bolão. E era um bolão no bolão. Era um bolão no mas bolão, direção. Mas é, Direção, você botaram um relaxa. bolão no bolão. Você Eu não acredita cheguei nisso? a ter 160 não, mas eu tive 115 quilos. E aí, Clebão, Você era um teve bolão no 100 bolão também, hein? 115? Mas aí eu, né, assim como você, me dediquei pra emagrecer. Aí Sim. fiz dieta, fiz musculação. Aham. Aí hoje em dia eu joguei tudo por água abaixo e parei com tudo. Mas, Não, direção, bota o Clebão na tela. Mas eu tô com 86 quilos. Sim, Ah, tá- se o Clebão é. sair disso, tá aqui Certo. registrado, que ele não Cara, jogou isso- tudo pro alto não, hein, Clebão? Não. 2023 tá aí pra Não, gente amarrar esse nossas ano metas. Eu tô me policiando. E o Cortei pai, ó, doce, ó não o tô pai comendo shapeado. doce. É esse que é a questão que eu tenho que... É o doce. Não tô comendo Mas doce. um docinho, né? Depois que a gente Nossa, sobreviveu à gente. pandemia, a gente sobreviveu ao se fosse só Covid, não um, pode irmão. comer uma barra A de... questão do doce, na realidade, envolve um propósito pessoal meu, Perfeito. É isso aí, Clebão. mas que também envolve minha saúde, né? Sim. Eu fiz uns exames algum tempo atrás, acho que eu até comentei com alguns amigos meus, Uhum. eu tava já ficando diabético, né? E hipertenso. E Clebão, Foi esse na aí, época dos 100. Clebão, aí não E dá, 12 Clebão. quilos. Cara, eu não consigo nem te imaginar. Aí Meu. eu perguntei pro médico o que que eu podia fazer pra não tomar esse remédio. Ele falou: você precisa fazer dieta, precisa emagrecer. Se você voltar aqui na próxima consulta e não perder os pesos que você precisa perder, você vai ter que tomar remédio ou você vai morrer. Que isso? Médico, É. tem médico também que não tem família, não tem mãe não, né? Chega na rapaziada e manda logo, se não Era parar de tiozão fumar vai ainda, morrer. cara. O senhor já Ele de tava seus nem 80 aí, né? e Já tava meio pouco. Silvio Santos, Cadê né? o Igual Silvio Dercy Santos? Gonçalves, né? O Silvio Santos, é. Cadê o Silvio Santos, hein, gente? Vamos ver se a gente consegue trazer o Silvio Mas Santos aqui. Amadureceu, né? Mas amadureceu a minha ideia, né? De procurar emagrecer. Às vezes a gente dá umas rateadas daqui, dali, mas pelo menos mais do que 90 tem uns 3, 4 anos que eu nunca Ah, passei. então já estabilizou. Então, pô. Porque o corpo precisa entender, né? Que você agora é esse peso. Então ele já meio que entendeu que você tem esse peso. Mas Agora não tô satisfeito, não. eu também quero. É, todo Mulher mundo, sempre né? quer. Um quilinho a mais, um Ah, quilinho a uns menos. Eu tô precisando também. 3, né? Uns quilinhos, eu também tô precisando 3, de 4, uns quilinhos 5. que eu tô aqui, ó. Fazer uma lipo, né? Ver se uma clínica de estética patrocina a gente aí, ó. Fazer uma lipo LED HD 3K full Vamos seguir o time. exemplo da Michelle, né? Seguir o exemplo. Clebão segue esse exemplo, Clebão. Eu vou pro seguir. quadro. Agora, uma coisa que assim, quando eu foco pra tirar o doce, que às vezes eu também, de vez em quando eu dou uma. Por isso que eu tenho esses itens que pra me segurar. Pra me tirar um pouco, eu vou pra fruta. Me ajuda a fazer essa transição de Eu não diminuir o gosto doce. Que isso, cara?
Paladar Ser humano infantil. é esse, É um Jesus? famoso Gosto. paladar. Os apresentadores deste podcast têm a paladar infantil. Porque eu até deve como ser. fruta, mas legumes. Você come legumes? Ama? Todos Mas os come dias. assim, rindo, bota um... Berinjela, gente. Berinjela. Adoro Quem legume. come Qualquer legume eu berinjela? como. Giló, berinjela. Não, giló não. Eu como giló. Não, aí você- Galera, muito obrigado por ter assistido. Que isso, gente? Não, quem come giló? Não, na fruta, na verdade, não é pelo gosto, o sabor. É porque, sabe aquela coisa de você comer com prazer? Eu não tenho prazer comendo. Porque tu tem um prazer de comer aquela fruta, Agora o né? doce- Diamante negro. Isso aí, Essa- eu comia compulsivamente. Essa fruta maravilhosa, prestígio. Cara, eu não cacau, conseguia cara. abrir um Não sei se cacau é biscoito, fruta, um fruto, um não biscoito sei. recheado E não matar o comer só pacote. um. Eu tinha que matar Quem é? o pacote. Quem é que come? Você come? Eu não conseguia. Você come. Só um? Não, come biscoito. Um traquinas, o biscoito que é a sua cara. Um piraquê de chocolate. Eu agora tô. De vez em quando em casa tá aparecendo. Minha mãe tá comprando uns. Um passatempo. Não, uns waffles. Ah, o wafer da Balduco? Ah, Não, acho que é- não. Acho que é Paraty. Paraty patrocina a gente, Paraty. Biscoito recheado. Tá, a gente tá Não precisando vamos botar falar assim. marcas porque Não, ninguém e, tá olha, patrocinando hoje- a não, gente. isso é agora 2023. Entendeu? É uma outra fase. Esse negócio de Paraty, para lá, para cá, para. Vai para Paracanjuba, Eu vou Piracanjuba. parar, eu vou parar com- Vai parar. Então vou parar. vai voltar pro A foco. fruta. Ah, Fruta. pra fruta. A fruta é bom. Eu gosto de algumas frutas, não de todas. Não sou muito fã de frutas meio assim. Mas como uma frutinha aqui, tá ali, né? Dá pra perceber que o amigo não tá. Mas a dica é boa, tá? Quando você quer parar. Pelo menos comigo funciona, né? Quando você quer tirar um pouco doce, aí você começa a comer frutas bem doces. Entendeu? É mamão, manga. Aí vai substituindo. Porque tem que. Você Mas tem que mu- colocar alguma coisa no lugar daquilo que você, né? Mas muitas vezes também, por experiência própria, o doce, o biscoito, a comida em si é o teor emocional. aí. Sim. Tu pode comer um cacho de banana, não vai resolver porque você está comendo para poder suprir aí. uma falta para você. A gente Sim, aí vem que aqui tá que eu falei. gravando, que tá fazendo aqui, trabalhando incessantemente, a gente acaba Já aqui vi no... alguns profissionais falando isso daí, que a gente Que a acaba de almoçar, a primeira coisa que a gente pensa, né, é num doce. docinho. Mas isso tá ligado mais à nossa mente Sim. sistema de do que a recompensa. nossa É necessidade. o que eu falei, quando eu era criança, né? Como não tinham, né? Tava com a ausência, sentia aquela ausência, eu. Suprir de outra forma, né? Pá, aí. acabou. E seguindo nisso, né, a gente já passou nessa questão, quer falar um pouco sobre infância, como foi a infância, veio da onde, nasceu aonde, é do Rio, não é do Rio, é de Minas, não é de Minas, Sou do Rio. Rio, carioca da gema, pra quem não sabe, vocês estão assistindo a gente fora do Rio de Janeiro, a gente tem ali um terminho meio carioca da gema, é pra quem nasceu na cidade do Rio. Você nasceu onde, Clebão? Assim, no Rio de Janeiro, mas não na capital, né? Então o Clebão é fluminense, Norte é e isso? Fluminense. É um fluminense que dizem, né? Dizem, mas somos todos Eu tinha- cariocas, eu tinha uma amadamente. Tinha uma brincadeira que eu falo assim, eu sou fluminense também, de uma certa forma, no estado do Rio, mas nasci no hospital em Botafogo, morava perto do Flamengo, a praia mais perto, né? E sou vascaína. Ah, então andou bastante pelos times do Rio, né? Flamengo, Botafogo, Vasco, faltou o quê? Fluminense. E agora na mora... praia mais próxima da minha casa era no Flamengo, mas eu sou vascaína. Então você já, olha, daqui a pouco eu América. Eu América. Cadê o América, hein? Direção, o América ainda existe? Direção? Quem comprou o América? Foi o que houve? Vamos... Existe, mas tá capingando. Eita, ferro. Então Qual vamos time lá. do Rio que- Não, deixa eu falar. Não Ah, vamos tá. falar de time do Rio. Não vamos falar de time. Não vamos, não. Times Eu do... choro. O teu diretor time? chora. Qual todo teu mundo time, chora. Clebão? Eu sou botafoguense. Solitário. Mas aí a gente... Olha, me Diretor perdi, tá- Clebão. Pra onde que eu tava indo? Me Pela perdi, sua perdi. infância, A infância, é. A minha Aquela infância, assim, eu, na verdade, infância. fui nascida e criada na comunidade de São Carlos, né? A minha São infância- Carlos é centro do Rio de Janeiro, do isso? Rio, Foi que Rio de nascida e Janeiro. criada. Fui nascida e criada. Teve um tempinho lá em Caxias, mas muito pouco. Ah, tu também chegou a viver em Caxias. Sim, Pouquinho que nem... só um salzinho. Ah, só um sal, né? Só um salzinho. Isso foi quanto tempo, mais ou menos? 1 ano, 2 anos, meses? Não Acho sabe, não que lembra, era né? Umas coisas assim, de até 3 anos, acho. sei lá, Ah, então alguma foi coisa bem pequenininha, menino. Na bem memória são Acho que eu fui poucas, pra lá né? em 83, Entendi. acho. Mas aí essa infância, então, foi ali, Sempre colégios públicos, particulares, sempre como é que era colégio isso? público, sempre estudei em colégio público. Colégio público, não colégio Estudei no público? colégio dentro da comunidade. Foi Ah, muito bom, né?
que é bacana também. E depois sempre colégio público. Aí depois fui morar em Papucaia, né, em Cachoeira, fui pro estado do Rio. Em Cachoeira de Macacu, vim pra cá em 2000 e... Cachoeira de Macacu, que é região serrana do Rio. É isso aí. E como é que foi essa tua mudança? Como é que foi essa adaptação? O que Então, se sucedeu disso? Meus pais estavam alguns anos para se aposentar e o Rio estava, de certa forma, tem um pouco de violência e tudo mais. Eles querendo um lugar mais para repousar, para ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, a gente fez essa opção de ir também por direção de Deus, obviamente, né? Para Cachoeira de Macacu, que é a terra natal dos meus antepassados, minha bisavó, né, minha avó. Então, tem algo nos conectou a esse local que é uma terra maravilhosa, um lugar maravilhoso. Então, a conexão com as raízes, né? Sim. Tuas raízes estão onde, Clebão? As raízes é de São Gonçalo mesmo. As minhas também, por acaso, coincidentemente, estão em Cachoeiras de Macacu. Mas tem umas raízes também lá em outras terras. A minha tem numa terra longínqua que outro dia o Clebão vai me trazer aqui pra falar, né, Clebão? Da minha terra longínqua. Mas aí seguindo, foi pra Cachoeira de Macacu, Isso. que é essa conexão com a tua família. Isso. E a adaptação foi boa, não foi boa. Você sempre criada no centro urbano, Sim. movimentação. Você chegou a estudar alguma coisa? Não estudou? Então, Depois do colegial normal. Então, aqui lá em Cachoeiras eu não trabalhava, já tinha terminado o ensino médio. E aí eu fiquei assim, nunca tinha trabalhado de carteira assinada, tinha feito uns biquinhos, mas nada assim que desse, né? Consegui porque cidade pequena ela é muito fechada, né? De uma certa forma, né? Tu sabe mais ou menos quantos mil habitantes tem? Assim, Alguns mil, né? tem uns milzão. Não, mais de mil. Tem que ter mais de mil. Não, Tem tem os mais seus de 20, 30, 40. 100. 100 mil? Ah, não deve ter Tem que ser não. isso tudo, não. Que Tem isso, que jogar galera no de Google. Papucaia. Vou botar aqui. Direção. Quantos mil Quantos habitantes mil tem em habitantes? Papucaia? Pra gente... Cachoeira Cachoeira de Deixa nos Macacu. comentários aqui, pessoal. Deixa nos Cachoeira de comentários quantos mil habitantes tem em Cachoeira de Macacu. E lá é um lugar assim, que tem cachoeiras, né? Ah, Água olha, boa. que Água surpresa. boa. Que bom, vamos. Água boa que tem também a Ambev lá. Então, a Que terra interessante. Porque assim, pra você ter uma empresa de bebidas, né? Uhum. Refrigerante, ou suco, água, cerveja que seja, é porque a terra tem que ter uma água boa. Porque É mesmo, eu não sabia disso. é bom. interessante. É bom, é de Eu não bom grado sabia. que a terra seja Que a água deve vir dos poços, é isso? assim. Ah, será que em Poços de Caldas tem no As mar? nascentes são boas lá, Ah, né? Então que tem, interessante, por exemplo, não uma sabia, fábrica olha. da Ambev lá em Cultura, Cachoeira. hein? Então, é água mineral, né? Tem água, tem muita empresa de água mineral lá também. Ah, então a água é muito boa. Vamos Água comprar água muito boa em Cachoeira de Macacu, porque essa água é as boa. bebidas, elas têm que produzir Tem- as bebidas com água com mineral, água né? mineral, água natural. E aí, Então, eu fui pra lá, só que eu não tinha ainda assim um emprego, né? Não tinha ainda. Então, eu precisei vir para o Rio de novo, tive que fazer essa vinda pro Rio para poder voltar a conseguir um emprego de carteira assinada, fazer a minha faculdade, que eu fiz faculdade de pedagogia, entendeu? Então, fez... teve um período que eu tive que voltar. Fiquei lá em 2002, mas depois de 2010, não sei exatamente assim, eu tive que voltar pro Rio para poder trabalhar, para poder fazer minha faculdade. Então, só recapitulando. Veio pra Cachoeiras. Cachoeira. Não, era do Rio. Sim. Foi pra Cachoeira. Sim. Aí começou a vida lá. Voltou pro Rio por questão de oportunidades. Exatamente, porque eu Estudou, fez pedagogia. Chegou a exercer alguma coisa nessa área? não exerci. Não exerceu. Não Queria exerci. ser professora ou só fez a faculdade pra... Não, a princípio eu queria ser professora mesmo, né? Mas de Foi criancinha? um desejo de criança. Quando eu vinha na faculdade, eu vi que não era bem exatamente o que eu queria. Teve até uma matéria, né, lá de psicologia da educação, que eu falei assim, nossa, acho que eu deveria ter feito psicologia, né? Mas aí eu fiquei nessa, aí Concluiu. concluí a Sim. faculdade e não, mas eu tenho essa coisa no meu coração ainda de fazer algo em Sim. relação à psicologia. Entendeu? Mas Terapia, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas uma Hoje pós existe, ou né? a própria graduação em si? Provavelmente o após, alguma coisa nesse sentido. É, porque tem é bastante coisa de educacional e voltada pra psicologia pra questões de quem veio de Sim. pedagogia, né? Sim. Algumas... Então, essa área... Psicopedagogia, não sei se Isso, tem uma exatamente, questão assim. psicopedagogia. Só me tira uma dúvida em relação à pedagogia, que é uma dúvida que eu tenho. Pedagogia é só pra dar aula? Você dá Mas aula... mais o que um pedagogo faz?
para séries iniciais, mas você também pode, assim, fazer todo um trabalho na parte da direção. Os projetos educacionais para a escola. Para a escola como um todo, Como um todo. das crianças até os grandes. Exatamente, fazer todo o auxílio nesse sentido, na didática. Então você pode fazer você pode dar a aula ou ser aquele que faz o projeto da educação para aquele período, aquele segmento. Então tem essas E duas. normalmente pedagogos ou questões de pedagogia trabalham em escolas ou tem algum outro, por exemplo, empresas. Tem uma empresa que contratam Sim, pedagogos sim. e aí o que eles fazem dentro de uma estrutura? Por exemplo, a gente está aqui na nossa estrutura, tem nossa equipe. Eu poderia contratar um pedagogo para fazer exatamente o que aqui? Só para mim saber. Para poder, assim, elaborar um plano de aprendizado para algo aqui que tem Entendi. E aí Ajuda pode ali ser na até questão de também, aprendizado. Tem pedagogos que trabalham em hospitais, por exemplo, para auxiliar as Interessante. crianças. Então, Isso aí é uma coisa que a gente... Né? Meirelles, Tem muito outros. obrigado pela referência de achismos. Eu tinha um achismo que pedagogo era realmente só para poder dar aula ali para as crianças, Não, mais para tem. criancinha ainda. Porque depois que você vai para as séries ali intermediárias, quinto, sexto, sétimo ano, você começa a ter português, matemática. Então eu achei que pedagogo... Então, nas séries iniciais, né, ele trabalha, mas ele pode fazer esse trabalho por trás, com a direção, para também em relação às séries iniciais. Mas também pode auxiliar em alguma coisa em outras demandas de outras séries, quinta, sexta, mas o foco mesmo mais é nas como as séries questão de iniciais. mais como um mecanismo de ensino. Isso, facilitar o Entendi. aprendizado do aluno. Trabalhos para facilitar esse aprendizado dele. Tem uma pessoa próxima de mim que ela fez pedagogia, né? Ela tá fazendo uma pós, que ela também é músico. É até um rapaz. Ele faz uma pós na terapia musical para criança. É isso aí. Olha que interessante. Então, Acho aí muito bacana. ele usa os métodos pedagógicos para ensinar a criança a música. Então, o caminho é... Mas não tem nada... Aí, uma outra dúvida. Isso não vai um pouquinho para fono? Não tem nada a ver com fono? Não, fono é a parte fono já de dicção, né? dicção, Dicção, não, respiração. não. Ah. A Ali é realidade dele, aprendizado, ele é cura aprendizado. traumas. Música. Olha que bacana. interessante. Muito A interessante. pedagogia Também é boa isso também, porque É. você pode associar outras demandas e também consegue ampliar mais. Você pode, assim, abrir o leque, como você falou, música, psicopedagogia. interessante. A gente vai... Pedagogo, mas na área hospitalar, e você consegue Talvez várias em algum frentes. outro momento a gente convide para poder falar mais, né? Assim, adentrar mais essa questão da pedagogia, porque assim, eu achei super interessante, bem quebrando mesmo o Não, tabu, sim, né? sim. Porque a gente tem apesar de não ser o que você exerce, né? Não ter dado aula, mas quer seguir por uma área de psicologia dentro né? Envolvido com o que você já tem, que é pedagogia. Então eu achei muito interessante, porque são coisas que às vezes a gente não sabe e são até preconceitos, né? A gente às vezes... eu já conheço pessoas que faziam curso de letras, de inglês, e quando você não era bom em idiomas, a pessoa falava, você não é bom para idiomas, vai para pedagogia. Tranca a tua... Como se Gente, diminuindo, né? Então, assim, igual eu, por exemplo, eu fiz administração e aquela coisa. Eu fiz administração por amor. Só que eu toda a vida levo o rótulo de você fez administração porque você não sabia o que fazer. Eu falei, não, gente, eu amo a graduação que eu fiz algo que eu quis. E eu gosto mesmo, eu fiz aquilo com amor. Difícil. Foi difícil, claro. Me arrastando. Eu fiz o meu curso técnico, meu ensino médio, né, foi com a administração. Que também, então, deve te dar uma base bem boa em questão de vida, né? É bom, muito bom. Voltando, queria voltar pra gente pegar aquele gancho da música, que é uma coisa que a gente quer desbravar bastante contigo. Saber sobre questões técnicas. Como tá essa questão técnica, dicas que você possa dar pra galera que tá aí. Ser uma Margarete. Se Michelle pudesse hoje, né, a gente tá aqui caminhando pros nossos momentos finais. Então eu queria saber, se a Michelle hoje tivesse lá um dia de Margarete, um momento de Margarete aqui no Pod no Sofá, aqui sendo distribuído pela Tiplo TV, Michelle diria o quê para as Michelles lá daquele tempo, técnicas ou questões assim? Falou sobre alimentação, super interessante, mas a questão da música, porque vai ter muita gente que vai assistir isso aqui, porque eu conheço muita gente que canta, tem voz bonita, mas não consegue se expressar através da música. E a gente viu que você venceu através disso, mudou tua vida, mudou a vida de tantas outras pessoas. Então assim, queria que você pudesse deixar um pouco sobre isso, né? Técnicas, dicas, coisinhas assim que a gente às vezes não percebe, mas tá no dia a dia pra galerinha que vai, né, se espelhar nesse teu exemplo de vida. Assim, em relação à música, acho que é muito importante ouvir bastante música. Ter referência, né? Tem muita referência. E assim, a gente precisa... Aí vi que aquela menina que falou uma coisa pra mim,
que falou assim, você fica imitando, né? Eu acho que é importante inicialmente, você vai, copia um pouco do que as pessoas estão fazendo e depois você busca a sua própria identidade. De que forma? Internalizando o que está sendo dito. A gente não pode cantar somente as notas. Você precisa entender o que a música está dizendo e passar essa mensagem. Então, quando fala de dor, você é dor. Então, tanto no som, ela tem que expressar essa dor. Né? Você está falando de alegria, você tem que também expressar, sorrir até, se necessário for, para poder expressar. Então, acho que esse é o diferencial. E hoje em dia, assim, mudou muito em relação à aula de canto, né? Eu vejo hoje, faço aula de canto. E o foco está sendo, lógico, tem a parte de afinação, respiração, tudo está sendo trabalhado na aula de canto, né? Porém, hoje está assim, o foco muito na qualidade do som, né? A gente enriquecer a parte sonora e poder justamente isso. Aquela palavra está dizendo, ela espera alegria. Como você pode expressar nessa nota alegria, né? Então, acho que hoje a música tá sendo, a aula de canto está enriquecendo muito com a preparação vocal, justamente isso, para a gente poder expressar cada vez mais o que a letra está dizendo. Acho que esse cante... Sentir, né? Hoje em dia as pessoas gostam muito de... E, assim, igual a gente canta no banheiro, entendeu? A gente então é canta cantar com vontade, assim, cantar com amor, com alma, né? e canta É e... interpretar mesmo, né? O que você tá Sentir, cantando. né? Né? E aí pouco você sobre sentir. perceber, ele tá falando, né? Nossa, que ele tá sofrendo, né? Uma desilusão, né? Então, assim, ele tá sofrendo, gente. É porque às vezes a gente vê a pessoa cantando música de dor e sofrimento rindo, não bate, né, uma coisa com a outra. A não gente bate. tu olha assim e fala, pô, mas essa música é pra chorar. Que muito dizem da música de sofrência, né? As pessoas de muita sofrência, você vê aquela pessoa com aquela música de sofrer, mas rindo. Aí tu fala, pô, não combina, né? Às vezes, assim, usa a música como uma fuga, né? No caso, cantar uma música de sofrência, alegre, é como se tá fingindo que não tá acontecendo nada. Mas se você botar a música certa, você... Preciso tratar isso no meu coração. Aí vem aquela música realmente mais melancólica, aí você se emociona, aí você... Né? E depois você pode ouvir uma música que é realmente mais voltada para a parte de te dar um up, uma alegria, assim, uma música que te encoraja, que não vai lá, você consegue, né? Então, É muito isso, né? a dica é mais essa. Então, Margarete, Michelinhas do meu Brasil, ouça aí a Margaretezinha, um reflexo pra vocês, pra ouvir bastante, ter bastante referência, né? Escutar bastante pra Sim. vocês se espelharem, não tem problema, né? A pessoa que falou isso, a Michelle imitava a pessoa, hoje é quem? Aline Barros. Vocês sabiam que é Aline Barros? Mentira, gente, é brincadeira. Mas, Clevão ficou surpreso, né? Que todo mundo, Aline Barros. Não sei quem é, mas também as pessoas vão criticar, é normal, faz parte do processo ser criticado, mas vive a tua verdade, vive a tua vontade, né? Encaminhando agora para os momentos finais, a gente vai fazer um bate-bola, né? Sim. Perguntinhas rápidas, a gente vai falar alguma coisa, um tema, alegria, alguma coisa, você diz a primeira coisa que veio na tua cabeça. Vamos lá. E se for possível, se for viável, se você sentir o desejo maravilhoso no seu coração, tem uma coisa que a gente sabe que cantor não gosta, né? A Michelle quer falar o que cantor não gosta. Se a Michelle acertar, Pedir uma palhinha? quer pedir... Olha, administrador não gosta do quê? Pode me dar uma opinião? Administrador não gosta. TI não gosta de quê, Clebão? Conserta esse computador pra mim. A propósito, Deus. gente. By the way, eu tenho um computador lá em casa, um Windows Minha 97. ventoinha tá... Como que... Quando vai ver, tá aquela poeira, né, Clebão? Aquelas formigas subindo pela... É isso aí. Ou é só sujeira e não liga mais. Não, e o pior não é isso. O pior é que uma vez eu no trabalho, antes do nosso bate-bola, eu chamei o TI. TI, você sabe que TI é aquilo, né? Sim. Reinicia. Claro que eu já sou TI. Eu já Sim. reinicio. De monta a Faz uma impressora. oração. Uma oração, claro. Um Salmo 93. Sim. Mas aí eu liguei o TI, brigando com o cara do TI, Clebão. Isso não funciona. Vai. Fiz chamado, quando o cara chegou lá, o que tinha acontecido? Eu tinha ligado o fio do estabilizador no estabilizador, Clebão. Ai. Clebão, de Filmou Deus, isso? não Botou no filmei, YouTube? não. Gente, eu queria É o tanto que rir mais dessa Foi- cena. eu liguei, eu dizendo que o meu computador não ligava, e chamei o TI, abri chamado, quebrei um barraco na empresa. No final das contas, eu mesmo, que eu fui metido, né? Um metidão Sim. sabe tudo. Eu liguei o fio do estabilizador, em vez de ligar na tomada, eu liguei no próprio estabilizador. Depois o cara virou e falou assim: isso aqui que você quer. É difícil, Clebão. Ai, Mas não tá gravado, não tá gravado. A gente vai fazer uma sketch qualquer dia. Vamos fazer uma sketch, simular essa cena. Mas aí, Michelle, pra gente poder terminar, né? E a gente queria te falar algumas palavras, coisas que vão vir aleatoriamente na nossa cabeça se você falar alguma coisa, né? E aí, Clebão, o que você tem de primeira
bate-bola, esse ping-pong pra jogar pra Michelle aí? Eu vou na área dela, né? Música. É. Fica fácil primeiro, né? Presente de Deus, né? Um presente. E fé? O que você tem pra dizer de fé? Fé, é realmente acreditar no impossível. Impossível. E aí, Clebão? Família. É a base, gente, não tem outra palavra. É A base. gente vai tirar a família desse bate-bola, porque Não a tem família é a como, base. Não tem como. É, Eu a gente perguntei vai- justamente é, pra isso, pra, a gente vai pra ver a instituir- minha conexão. A A gente vai base. instituir Não tem a como. base como, né? Coach Amorim, vem aqui, por favor, falar desse pilar. Família. Vem aqui, por favor. Cadê você, Coach Amorim? A gente tá te esperando, hein? Deixa eu ver uma outra questão. Gratidão. O que você tem pra falar de gratidão? Assim, a gratidão pra mim é constante, tem que ser constante. Assim, a gratidão é como se fosse uma frequência, sabe? É uma coisa que tem que ser, tem que exalar em você tem que sentir aqui. Não tem a ver com alguma coisa que esteja acontecendo de bom. É uma coisa que você É caminha. tipo um estado de espírito, É um né? estado de espírito. Eu também Você tenho essa caminha mesma assim, percepção. entendeu? E aí você consegue perceber Deus nas coisas tristes. E daqui a um tempinho a Michelle E vai esse estar é leve. vendo essa mensagem. A Michelle vai estar lá assistindo, né? E a gente vai estar lá de presença VIP nos shows dela. E o que a Michelle vai estar falando para essa nova Michelle que tá aí te assistindo daqui a um breve tempo? O que a Michelle tem para dizer para a Michelle? Uma cartinha para o futuro na nossa cápsula do tempo. Nossa, é forte essas perguntas, né? Aqui a gente não tá pra brincar, né? O diretor, ó, a gente não faz. Mas o que a Michelle tem pra dizer pra Michelle daqui a pouquinho tempo? Continue entendendo que o mais importante é a presença de Deus. O mais importante é Ele está nisso, Michele. Ele está nisso. Se Ele estiver ali, tá tudo certo. Então, Michelle, se você estiver aí nos assistindo, que você vai estar, saiba que se Deus está nisso, então você tá seguindo o caminho certo. E a Michelle do presente nos dá aquela Michele. palhinha, né? Podemos? Se possível for. Se não for também, a gente vai Vamos ficar lá. chateado, é claro. Mentira, não vamos não, é brincadeira. Uma água? Uma água, produção. Só uma palhinha, né? Só uma palhinha. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Meu Deus. Estúdio todo arrepiado, a galera extremamente emocionada. Michelle, a gente quer agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. A gente já tá contando, né? A gente já vai entrar em contato. Direção, já agenda o próximo, mas com compromisso da Michelle vir divulgar o single dela. Por favor. Com coisas, trazer novidades, abordar outros temas, né? Sim, sim. E aí, Clebão, o que a gente tem pra dizer pra Michelle disso tudo aí? Muito obrigado e que você consiga realizar todos os seus projetos, tá? E 2023 te receba de braços abertos, tá? Que Deus continue iluminando a sua carreira, porque a sua vida pessoal, com certeza, Ele já está iluminando. Glória a Deus. Um abraço. E a direção tá falando pra gente que tem pergunta do Superchat. Qual que é a pergunta que tá aí no Superchat, a direção? Muito obrigado, Michelle. Olha, a gente tá aguardando, hein? Está. Não tem. Mas pode dizer mais ou menos qual é o caminho? Sem muito spoiler. Tá indo pra bem de espiritualidade, tá de gratidão, tá reflexão. É mais ou menos. Tem a letra pelo menos? Fala pra gente não duvidar. Não duvidar, Nunca então. duvide. É isso. Então, você que chegou até aqui, Michelle, muito obrigado de Obrigada verdade a por vocês, ter vindo, meninos. tá? Tô muito feliz de Muito estar aqui. obrigado. A gente que agradece convite, você ter tá? vindo. E você de casa, que assistiu a gente até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, ajudar um amigo de vocês aqui, ó. Clebão, tá precisando trazer
Danoninho pras crianças. O diretor. Amorim, a gente tá te esperando aqui, Coach Amorim. Sim. Vem visitar a gente, por favor. E você que chegou até aqui, não esquece. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.